Só verificando aqui, deu certo. Então, estamos aqui com a gravação ligada, microfone aberto. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez, a gente já conversou um pouquinho, né? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Que essa hora eu sempre peço para fecharem o microfone e abrirem só quando quiserem falar, para não dar interferência no áudio fora esse tempo. Mas a qualquer momento, né, gente? É só desmutar o microfone. Sem contar que no final também tem o nosso momento, ou então pelo chat também. As formas da gente ir interagindo. E hoje nós temos a sessão 4 do capítulo 4, que é Isto Não Precisa Ser Assim. Só vou dar aqui um oi para a Ana. Bem-vinda, Ana. Estamos começando agora. E para nós começarmos realmente a nossa leitura, a falar dessa sessão também, vamos fazer o nosso minuto de internalização, nosso minuto de aquietamento. A gente dá uma respirada profunda, apenas para baixar aquela vibração frenética do dia a dia e acalmar a frequência mental, que com isso nós ficamos mais aptos ou nós apuramos nossa potencialidade de aprendizagem e entregamos justamente essa capacidade agora ao Espírito Santo. Unidos a Jesus, unidos a todas as pessoas que estão prontas para esta aprendizagem, nos unimos em propósito nesta meta, que o Espírito Santo se revele a nós através dessa hora de estudo. Gratidão por isso. E com isso, então, nós estamos prontos para dar sequência a nossos estudos do texto. Nós já estamos, como eu falei, no capítulo 4, né, na sessão 4. E hoje nós vamos ter uma sessão muito bonita, que é muito citada quando se fala em Curso em Milagres, e vocês vão ver o porquê realmente disso, que é onde Jesus coloca, quando a gente consegue perceber claramente o quanto Jesus entende nossas situações, ele não as nega, mas ele sabe o que fazer com as nossas situações. Então, ele não dá realidade a elas, mas ele não as nega. E ele dá um novo propósito e nos ensina o caminho. Ele nos ensina como ele aprendeu e como nós fazermos. E nossa leitura, então, ela começa dizendo assim: se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Aqui, o ego muitas vezes diz rapidamente: isso aqui é mentira, tudo que eu quero é escutar, eu estou aqui porque eu quero escutar e eu só não sei como escutar, me diz como escutar. Né? O ego diz. E Jesus está dizendo aqui que não é uma questão de não saber, é uma questão de escolha. Mas não é uma questão de escolha comportamental. Aqui entra já a diferenciação de níveis do comportamento e da mente. É na mente que nós não escolhemos escutar, e aí no comportamento não sabemos escutar. Porque a mente não escolheu escutar. E por que a mente, então, não escolhe escutar? Porque na mente há medo. E no medo, nós escolhemos ficar escondidos dentro do ego. Então, vamos ver agora, com o ensinamento de Jesus, como
fazer com essa situação? Como equalizar isso? Como resolver, então, se o problema está na mente, mas eu tenho apenas aqui as minhas ferramentas comportamentais. Eu tenho apenas os meus pensamentos, meus pensamentos que eu tenho cerebrais. Eu não tenho noção da mente. Então, Jesus vai nos ajudando nesse contexto todo a como chegar a fazer essa decisão na mente. E ele segue, que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres. Então, Jesus, basta ele olhar para o físico, ele já sabe com quem que essa pessoa nesse físico está na mente. Porque as atitudes que ela toma, os pensamentos que ela tem e o comportamento, eles sempre seguem a quem que é o professor, o sistema de pensamento. Se estamos com o sistema de pensamento do ego, é isso que vai se refletir dentro do nível do comportamento. Se estamos no sistema do Espírito Santo, é isso também que vai se refletir aqui. E pelo sistema do Espírito Santo, nós nos tornamos automaticamente aqui professores de milagres. Não no sentido de milagre físico, mas no sentido de não mais se ferir com as coisas do mundo daqui. Porque o mundo daqui, já que ele é do ego, já que ele não foi feito pelo Espírito Santo, o mundo ele vai apresentar as coisas. E esse não é o problema. O problema é nós acreditarmos nele e nós nos ferirmos, porque aí nós escolhemos não ouvir a Deus, ou escolhemos ouvir ao Espírito, ao ego. Então, e se ele está dizendo, se meu comportamento é egóico e é isso que eu quero, é isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. Pior do que escolher, nós ainda estamos defendendo isso. A tua meta está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. Então, dentro do ego, o ego não vai querer que eu veja santidade no meu irmão. O ego quer que eu veja o comportamento dele. O ego quer que eu veja aquilo que ele está falando e não o ser que ele é. Então, e ele compara isso ao espelho. Ó. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto em espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo, depende de ti. Então, o ego, obviamente que ele tem que olhar para a face obscura, ele tem que olhar para a escuridão, ele não vê o Cristo. É isso que o fez existir. Ele só vê, o ego só existe na escuridão, na ausência de luz. Mas isso não significa que eu também preciso olhar para o mesmo lado que o ego esteja olhando. É isso que Jesus está dizendo aqui. O ego, ele é a escuridão e ponto final. Mas isso não significa que eu também tenha que olhar para a mesma escuridão do ego. Eu sou livre para olhar para a luz. Então, e isso só depende de mim. Então, eu não estou presa aos ditames de escolher para qual é dos espelhos, já que o mundo aqui é reflexo apenas do céu, ele não é real, ou ele é um reflexo perfeito do céu, que é um espelho limpo, ou ele é totalmente invertido, de cabeça para baixo, que é o céu, que é o espelho sujo. Então, o ego, ele nos mostra tudo invertido, tudo de cabeça para baixo. Mas o ego, isso, e se eu olhar com o ego, é isso que eu vou ver. Eu não posso mudar isso olhando com o ego. Mas o que eu sou livre é de não precisar olhar com o ego. Eu não posso mudar o ego, mas eu posso mudar a mim se eu quero olhar com o ego. Esta é a minha liberdade. Eu ainda posso ver com o Espírito Santo. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento,
Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Então, Jesus, desde o primeiro capítulo, tem repetido: comportamento é efeito. A causa está na mente. Então, eu não posso mudar o comportamento se eu não mexer na mente. Eu posso até temporariamente tentar mudar esse comportamento, mas à custa de muita tensão. Então, se eu quero realmente mudar o que eu estou vendo aqui, o nível do comportamento, preciso mudar na causa, preciso mudar na mente, e a mente eu posso mudar. Por quê? Porque na mente eu posso escolher. E na mente é fácil escolher. Quer dizer, não é fácil, é fácil no sentido só tem duas escolhas. É difícil devido à nossa resistência de escolher certo. Mas é fácil porque só tem ego e Espírito Santo na mente. Nada mais. Duas escolhas. Quando teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isto não precisa ser assim. Então ninguém precisa andar mal-humorado, ninguém precisa achar que a alegria não lhe pertence. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego faz em vidro escuro. Então, se eu não estou totalmente feliz, é sinal que eu escolhi olhar com o ego. Eu não escolhi ver com o Espírito Santo. E o ego, ele sempre vai me mostrar no meu irmão, não a face de Deus, e sim um vidro escuro. Ele vai me mostrar uma face deturpada do que Deus criou. Este é o propósito do ego. É nisso que ele existe. Então, se eu não estou sendo feliz, não vá pensar eu que não há outro jeito. Mas eu preciso mudar a minha mente, não o meu irmão. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Então, o que Deus não teria pensado? Aquela face oculta, suja, deturpada que o ego me mostrou. Um irmão culpado, um irmão separado de Deus. Deus jamais teria pensado que o meu irmão pecou. Então, mas eu penso, porque eu me vejo vítima e não estou feliz. Deus, as suas criações são completamente felizes porque elas têm tudo. E eu estou vendo em mim e no irmão uma não alegria, então Deus não está pensando isso, mas eu estou. E o que Deus pensa? Que todos ainda somos o Cristo, o Filho dele em quem ele se compraz. É isso que eu não pensei se eu não estou feliz ao ver meu irmão. Eu não vi ele como um Cristo, mas Deus pensou isso. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Então, parar por um instante e refletir sobre os próprios pensamentos. Com quem que eu estou andando na minha mente? Com quem que eu estou de mãos dadas? Eu estou de mãos dadas com o ego, olhando de volta para essa situação? Ou estou de mãos dadas com Jesus, olhando essa situação? Isso pode parecer difícil de fazer, né? Pensar como Deus. Mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. Olha, Jesus que já vivenciou, já foi tentado a pensar com o ego, então ele sabe o que nós estamos sentindo. E ele está dizendo, nós pensamos que é difícil porque a nossa mente ainda contém culpa, nós nos sentimos culpados e para manter a culpa, nós pensamos que é difícil pensar nas linhas de Deus. Mas Jesus garante, é muito mais difícil pensar com o ego. É muito mais difícil fazer esse sistema de pensamento que eu tenho que me defender o tempo todo e sou atacado o tempo todo.
é muito mais fácil viver na alegria e no amor de Deus. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Então, nós podemos ser vigilantes a favor do ego, só que agora estamos com a nossa mente dividida e não há paz onde há dois sistemas de pensamento, onde há um conflito de com qual eu vou me identificar. Onde quando eu me associo a um, é como se eu deixasse o outro de fora. Então, esse custo nós temos que nos verificar esse custo e ver se queremos pagá-lo. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão, e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Aqui Jesus insistindo, com veemência, recomendando com insistência que nós aceitemos o sistema de pensamento dele, a forma como ele vê a nós mesmos e aos irmãos. Por que Jesus é tão enfático? Por que ele insiste tanto que nós abandonemos o nosso próprio modo de ver o mundo e a nós mesmos e nos agarremos ao modo dele? Porque ele já foi tentado a pensar como nós. E ele sabe quão infeliz esse sistema de pensamento nos faz. O quão ele nos mantém afastado da alegria. E Jesus descobriu onde está a alegria. Ele descobriu onde está o bem-estar, aonde está a paz. E ele sabe que só no sistema de pensamento do Espírito Santo é que reside a paz. Porque o nosso sistema, nosso ser foi criado por Deus e ele só pode ser feliz se ele estiver harmonizado com Deus, porque Deus ainda é a fonte de vida dele. E Jesus vivenciou isso de fato. E por isso que ele insiste para que a gente realmente siga ele nessa jornada, porque é uma jornada de liberação. É uma jornada de leveza, de alegria. Tudo que nós buscamos dentro do ego, na verdade, está com Jesus, está com o Espírito Santo. O ego, ele nos engana, ele nos oferece prazeres e alegrias, mas, na verdade, ele está cobrando um preço terrível por isso. E nós sofremos em consequência do preço altíssimo. Nós não temos como saldar a dívida do que o ego nos cobra, pelo pouco que ele nos dá. E o Espírito Santo tem tudo a nos oferecer. E Jesus, como ele sabe disso, por isso que ele quer que a gente passe a ver os irmãos como gloriosas criações de um Pai glorioso e a nós mesmos, porque a nossa liberdade e a nossa alegria reside nisso. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. Então, o ego nos diz que nós temos motivos para sermos depressivos e tristes, porque nós estamos em falta aqui. E Jesus está dizendo, não, a tua falta, isso aqui é só uma sombra da falta real que tu está sentindo. A falta que tu está sentindo é por teres te decidido por um sistema faltoso. Decida-se por um sistema completo de plenitude e totalidade do Espírito Santo e nunca mais vais ter motivo de ser triste. Então, por isso que está em nossas mãos desfazer a depressão e a tristeza. Não nas nossas mãos aqui, no comportamento. Aqui nós somos vítimas, na mente. Na escolha da mente, sim.
Porque por isso que não precisa ser assim. Ninguém precisa andar triste e deprimido nesse mundo. Porque a escolha da mente sempre esteve e sempre estará aberta. O único poder de escolha que nós ainda temos é escolher na mente com quem que nós queremos nos identificar, com o ego ou com o Espírito Santo. Claro que falando assim parece tão simples e a gente diria, por que então eu ainda não escolhi o Espírito Santo? Por que eu ainda quero sofrer? Por que então eu não faço de uma vez essa escolha e continuo no ego? Gente, isso aqui é uma jornada. Nós temos tanta culpa inconsciente ainda para ser desfeita, que nós temos que gradualmente, gentilmente ir desfazendo e pouco a pouco adquirindo confiança de que o Espírito Santo tem a nos oferecer nos traz muito mais do que o ego. Então, é uma jornada que é para a vida toda, ou para várias vidas, não importa, mas é uma jornada, por isso que não é de um instante para o outro, mas ela tem que começar de algum lugar, e nós estamos nesse início, nessa escada que nos leva de volta à escolha na mente. Lá no 4, quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e sabe que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Então, a ansiedade não é nada mais do que um capricho do ego. Eu quero aquela coisa egóica, e não sei se eu vou conseguir ou não vou ganhar, e bate aquela ansiedade, mas não precisa ser assim. De novo, a solução está em escolher na mente por um sistema, como ele diz aqui, estar vigilante contra os ditames do ego, porque eu posso estar vigilante a favor ou contra. Aprender a estar vigilante contra esses ditames do ego. Não precisa ser assim. Ninguém precisa andar ansioso. Basta reconhecer que a ansiedade não é pelo não saber do que vai acontecer, e sim por estar associado na mente ao ego. Quando te sentes culpado, lembra-te que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados, entre aspas, do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Olha aqui Jesus falando de nós nível da mente e não o nosso comportamento aqui. Então, nós com o ego, é claro que o ego falhou. É claro que o ego, então, tem, entre aspas, pecados. Mas não nós. Quem é o nós que não tem? Nós, mente. Nós, Filho Santo de Deus. Nós ainda somos inocentes. Isso que nós acreditamos que somos maus e pecadores e que infringimos a lei de Deus, não foi feito por nós. Foi feito por um sistema de pensamento que, na verdade, é uma ilusão, que nem sequer existe. Então, por uma fantasia, é uma fantasia que o ego fez. E quem que vai desfazer essa fantasia não precisa nem ser nós. Como ele diz, isso é serviço da expiação. Deixa ao encargo de Jesus, deixa isso ao encargo da expiação. Basta eu reconhecer que eu não sou o ego. Aqui Jesus está falando, então, ao tomador de decisões, como a gente sempre diz, as três partes da mente. O tomador de decisões e a parte da mente que se identifica com o ego, ou o Espírito Santo. E o tomador de decisões, aquele que decide com qual dos dois. E então, quem pecou, entre aspas, porque não existe pecado real, porque foi na ilusão, né? Mas, enfim, quem pecou é o sistema delusório, não é o Filho Santo de Deus. Se não foi o Filho Santo de Deus, e nós somos o Filho Santo de Deus, não fomos nós. Foi um sistema de pensamento faltoso. Foi uma ilusão.
Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Então, enquanto eu quiser ver o meu irmão faltoso, eu não estou vendo ele com os olhos do Espírito Santo. E se eu não aceito olhar com os olhos do Espírito Santo, a expiação nada pode fazer pela minha mente. Ela não pode liberar-me. Então, novamente, eu preciso escolher o Espírito Santo. Aí sim, a expiação desfaz todos os equívocos. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isto não precisa ser assim. Então, nós vivemos num sistema de mundo do ego, num sistema culposo, e enquanto existir um resquício de culpa com o qual a gente se identifica, nós estamos no ego. Nós precisamos reconhecer isso, mas ao mesmo tempo saber que não precisa ser assim. Nós ainda temos uma escolha na mente. Ainda podemos escolher pelo Espírito Santo. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Aqui tem um outro detalhe também. Ver ou receber as tentações do ego não é aceitá-las para si. Então, muitas vezes, o ego nos diz que nós devemos nos sentir culpados por ter pensamentos do ego, por ter pensamentos maus, por passar pela nossa mente pensamentos ruins, pensamentos de ferir alguém, ou de vingança, ou de seja o que for de sentimento negativo. Então, como ele diz aqui, vigia em tua mente as tentações do ego. Então, o primeiro impulso delas são as tentações do ego. E o ego, enquanto estivermos no sistema dele, ele vai nos tentar. Então, o problema não é a primeira tentação. O problema é o que eu vou fazer com elas. Eu vou subir nesse cavalo encilhado que o ego está me mandando, que é um pensamento negativo, ou de mágoa, ou de indiferença, enfim, de vingança ou de medo, ou eu vou vigiar e dizer, opa, isso aqui vem do ego, isso não é do Espírito Santo. Então, preciso escolher novamente. Preciso escolher o Espírito Santo, porque isso que esse pensamento está me mostrando não é o que eu quero para mim. Porque o ego é insuficiente para mim. O ego não me serve mais. Ele não me fez feliz, ele me enganou e eu não aceito mais. Então, já não passa mais a ser problema nenhum passar pelas nossas mentes ou pela nossa cabeça pensamentos egóicos, porque nós temos agora um recurso. A gente olha para eles e não os compra, simplesmente deixa eles ir. E eles se desvanecem quando eles não são comprados. Eles vão embora, eles desaparecem do nada de onde eles vieram. Então, por isso que a vigilância contra as tentações do ego não é vigiar para não receber um pensamento do ego. Enquanto nós estivermos no mundo do ego, claro que nós vamos receber os pensamentos do ego. É óbvio, não tem como não receber os pensamentos do ego se eu vivo no mundo do ego, se eu estou no reino dele. Mas o que eu vou fazer com eles? Eu vou comprá-los ou eu vou deixá-los passar? Esta é a nossa decisão. Por isso a vigilância, não para não tê-los, mas para não comprá-los, para não ficar neles, para não abraçá-los, não ruminá-los, simplesmente observá-los, ver a sua identificação que são do ego e justamente por serem do ego não os aceitar para si. Então, esta é a atitude que Jesus espera de nós quando ele nos pede para nós sermos vigilantes contra as tentações do ego. Porque o ego, ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária,
verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Então, nós podemos sim, todos nós, não precisamos comprar os pensamentos do ego. Podemos parar dessa desespiritualização, como ele diz aqui, e focar em se erguer, focar em ir para o Espírito Santo e, ao invés de fazer parte do universo do ego, fazer parte da cura. Nós podemos fazer isso. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desenganjar a ti mesmo. Isso não precisa ser assim. Então, é uma questão, se o ego ainda tem comando sobre a nossa vontade, é porque nós não estamos ainda enganjados o suficiente em decidir pelo Espírito Santo. Precisamos saber disso e precisamos saber que não precisa ser assim. Podemos sim ser vigilantes sobre a nossa maneira de pensar, para sempre que vem um pensamento que eu detecto e sei que é do ego, não embarcar nele, despedir ele, dizer tchau, ok, eu já te vi, fiquei ciente de ti, mas eu não quero mais você, pode ir. E volta-se ao Espírito Santo. Lembra-se de Jesus, ou se imagina com ele, se imagina com os pensamentos do Espírito Santo ou de Jesus, e certamente aquele pensamento perde a sua atração. Ele fica pequenininho e some. O hábito de engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido, se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Aqui então entra de novo o que Jesus sempre diz, treinamento da mente. Por que as 365 lições do curso? Treinamento da mente, ensinar a como não dispersar. E não é um problema de concentração. É a crença em que ninguém, inclusive a ti mesmo, vale um esforço consistente. Então, este é o problema real. Ninguém tem problema de concentração. Aparentemente, pode parecer que a gente não consegue se concentrar. A gente começa a ler um texto e quando vê, nem terminou a primeira linha, está lendo a quinta linha e nem sabe o que leu na primeira palavra. Aparentemente é um problema de falta de concentração. E Jesus diz, não é. Por detrás dessa aparente falta de concentração, é a crença de que nós não valemos esse esforço, que nós somos culpados e nós não merecemos nada além do ego. Ninguém merece ser o Filho Santo de Deus porque ele já pecou. Nem o irmão, nem eu. É isso que está por detrás do que aparentemente parece ser falta de concentração, de se concentrar ou de ser vigilante a favor dos pensamentos do Espírito Santo. Jesus pede agora novamente para nós, fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmo e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Então, enquanto nós decidirmos ser vigilantes pelo ego, nós vamos ser tristes, infelizes, desanimados, ansiosos, e principalmente inúteis para nós mesmos e para nossos irmãos. Mas quem é o desanimado? Não é o tomador de decisões. Se não é o tomador de decisões, não sou eu, é o ego. E então, por isso que eu posso sim me decidir a ser vigilante pelo Espírito Santo. E ficar ao lado de Jesus ajuda em muito, porque Jesus não fomenta mais essa confusão de níveis. Nós ainda confundimos os níveis, tanto comportamental como na mente, e na mente confundimos o nível do ego com o do Espírito Santo. Jesus não tem mais nenhuma dessas confusões, e ele está sempre ciente de nós.
Mas nós não estamos dele, por isso que ele pede, fique do meu lado, fique ciente de mim, pense em mim. Isso é unir os canais dos dois pensamentos. Pensar no pensamento de Jesus faz com que ele também consiga passar o pensamento dele a nós. E é dessa forma que vamos praticando a nossa decisão a favor do Espírito Santo e desistindo gradualmente do ego, passo a passo, cada dia com mais leveza, cada dia um pouco melhor. Não precisa se preocupar que isso tenha que acontecer da noite para o dia. Não é assim, é gradativo. Ninguém se torna um perfeito profissional lá no primeiro ano do primário. Ele tem que fazer o primário, ele faz o intermediário, faz o terceiro grau, a faculdade, faz uma pós, faz doutorado, mestrado. Por que nós deveríamos nos cobrar a perfeição já nos primeiros passos? Então, um passo de cada vez. Nós estamos sendo ensinados como criancinhas, porque nesse sentido de aprendizagem, como Jesus diz várias vezes, nós ainda somos bebês, nós ainda estamos aprendendo. Então, que ninguém se culpe porque agora, nesse momento de estudo, está vislumbrando uma forma tão perfeita de se unir ao Espírito Santo e depois pense que isso, no dia a dia, isso de repente se desvaneça. Não, isso continua, é um passo de cada vez. Jesus está nos levando gentilmente. No 8. Considera realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado. Na verdade, todas as oportunidades, atrás de todo perdão, vem uma bênção, vem uma alegria. Então, quantas oportunidades de me alegrar e a gente se recusa, porque a gente insiste de ficar com o ego. Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. Então, o poder nosso é ilimitado, mas eu posso limitá-lo por escolher um sistema falhoso, por escolher ao ego no lugar do Espírito Santo. Então, estou limitando o poder de Deus. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Jesus, que não tem mais nenhuma confusão de mente, que tem uma certeza absoluta do poder de Deus, ele diz: a tua mente e a minha podem se unir. E ambas, quando se unem, elas ficam, elas afastam o ego, liberando a força de Deus. Elas ficam invulneráveis. Então, nós como criancinhas, Jesus, ele não teve apoio de nós, mas ele também não acreditava tanto no ego quanto nós. Por isso ele aprendeu sozinho a ouvir ao Espírito Santo. Nós que acreditamos mais no ego, nós temos agora a ajuda dele. Então, embora criancinhas, nós podemos dar os mesmos passos dele. Como? Nos unindo aos pensamentos dele, aceitando a ele na nossa vida, tendo esse relacionamento pessoal nos pensamentos com Jesus, dando essa abertura de pensamento. Praticar, pensar com Jesus. E cada um tem sua forma particular disso, porque isso é pessoal de mente para mente, de Jesus para com cada um. Não te incomodes com nada menos do que isso, né? Do que essa união de pensamento de Jesus, e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Então, recusa-te a pensar sozinho sobre qualquer decisão que seja, qualquer meta. Faça sempre com o pensamento de Jesus. Isso é questão de prática. Isso é questão de quanto mais praticar, mais a gente lembrará de fazer. E chegará a um ponto que a gente fará tão automaticamente que a gente nem vai mais, nem querendo, a gente não vai mais conseguir pensar sem Jesus. Porque o piloto automático chegará devido à prática.
Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Então, aquelas crenças de culpa que nós carregamos e que somos merecedores de castigo e de que os outros nos pisem e de que estejamos em falta. Então, vigiar contra isso para não esconder, mas trazer isso à tona para ser desfeito. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. Então, observe o sentimento, observe o que realmente estás sentindo. Realmente estás feliz e em paz? Se não tiver, tem alguma coisa ainda a ser desfeita. Então, vamos olhar para isso, descobrir o que é, não para dar realidade e se ferir, mas para permitir que a luz incida sobre isso, porque isso é um aspecto de escuridão. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. Então, o ego adora usar o julgamento para ferir. O Espírito Santo usa o julgamento para nós olhar o sentimento e descobrir se queremos ficar com esse sistema de pensamento que nos trouxe esse sentimento ou queremos mudar de sistema de pensamento. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Se nós olharmos honestamente para o sistema do ego, sem culpa, porque se olharmos através da culpa, nós já estamos ferrados. Mas olhar sem a culpa para o ego, nós vamos retirar toda a nossa proteção dele, todo o nosso amor e toda a aliança que nós temos com ele. Por quê? Porque ele é insuficiente para aquilo que um filho de Deus é digno de receber. Ele não traz o suficiente, porque ele é parcial. E o Filho de Deus tem direito a tudo que vem de Deus, a tudo que existe. A plena paz, a paz completa, a alegria completa, o bem-estar completo. O ego, ele meramente nos dá um ídolo, ele nos dá uma imagem de um corpo, uma imagem que ele diz que é a nossa existência, que começa com o nascimento e termina com a morte, e com isso ele quer nos comprar. E Jesus diz, isso é insuficiente para um filho de Deus, para a gloriosa descoberta de quem nós somos, quando a nossa mente se identifica com o Espírito. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Olha que maravilha! O próprio Deus consegue se refletir no ser real que eu sou. Não nessa imagem que o ego fez em mim, mas no ser real que eu sou. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer, eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso, e apenas isso, tem que ser assim. Então, só a paz, só o brilho da luz de Deus é digno de nós. Nada mais. Nada que venha do ego, nada que é faltoso, nada que é incompleto, nada que tenha um senso de mal-estar ou de inadequado é digno de nós. Só o próprio Deus se refletindo em nós, se reconhecendo a si mesmo em nós. Isso é digno de nós e só isso precisa ser assim. A sua mente, a mente de Deus, brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. Então, Deus brilhou a nós e nisso a nossa mente veio a existir, veio a ter o mesmo brilho dele. Isso foi a criação da mente.
A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-la de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. Então, esse é o grande mal que o ego consegue fazer, o estrago. Ele não pode fazer com que Deus brilhe sobre nós. Nós ainda estamos envoltos na luz de Deus, mas ele pode fazer com que nós não repassemos a luz de Deus, que ela não brilhe através de nós. Ele nos obstrui, ele tranca aquela capacidade natural da nossa mente de transmitir a luz de Deus. Isso o ego faz. Então, ele não consegue impedir Deus de vir a nós, mas nós só saberemos que somos parte de Deus se nós repassarmos o que é de Deus. E o ego, ele obstrui essa passagem. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. Então, quando Deus se estendeu, quando Deus criou a nossa mente, isso foi a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Então, a primeira vinda de Cristo foi na nossa criação por Deus. A segunda vinda de Cristo é quando nós voltarmos a nos reconhecer como filhos de Deus. Então, na nossa consciência atualmente, nós pensamos que somos algo à parte de Deus. Quando nós nos reconhecermos como o próprio Cristo, esta é a segunda vinda. Jesus, ele diz, fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. Então, Jesus e todos os iluminados, eles já experienciaram a segunda vinda. E Jesus nos convida a nós nos unirmos a isso. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para a proteção, não pode estar errado, porque jamais ataca. Então, como Jesus foi o primeiro dos seres separados a completar a sua parte, a permitir a segunda vinda de Cristo, ele pessoalmente agora aceitou um encargo de ajudar as demais partes dele, que somos nós, a também virmos a experienciar a segunda vinda. E por isso que ele está aqui nos ajudando e nos protegendo. Como ele diz, ele dá a sua proteção e como ele não ataca, nada que venha de Jesus pode ferir. Falando em proteção, a de Jesus nunca está errado e não pode atacar. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Então, o julgamento de Jesus, ele é perfeito. O meu julgamento é tão equivocado que eu até acho que Jesus está errado, porque Jesus não vai vencer essa. Eu não vou acabar sendo igual a ele. Eu sempre vou estar aquém. Eu sempre vou permanecer na culpa. É isso que o ego está nos dizendo. E se nós estamos no ego, o nosso julgamento honesto é esse. Jesus está enganado quando ele pensa que eu vou vir a ser igual a ele, porque eu sou tão diferente, eu sou tão atrás, tão separada. É isso que Jesus diz aqui. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Então, é isso que o ego está nos dizendo, que nós nunca vamos ser uma mente igual a Jesus. Não o tomes equivocadamente por humildade. O ego, na sua arrogância, ele diz que é humilde eu me reconhecer como sendo menos que Jesus. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou, porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Então, por isso que o ego, ele conclama todas as suas forças contra Jesus,
Porque o ego quer ser real, mas se o ego é real, o sistema ao qual Jesus serve não é real. Mas se Jesus é real, eu também sou real. E se eu sou real, o ego não é real. Por isso que o ego, ele luta com todas as forças para nos manter afastados da consciência disso. O ego não quer que saibamos que o poder de escolha ainda está na nossa mente. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Então, quando nós compreendemos que a nossa mente é, sim, igual a de Jesus, porque o Espírito Santo também está por nós, naquele instante no qual nós acreditamos nisso, nossa mente está curada e ela aceitou a vinda de Cristo. Claro que, como eu falei antes, nós ainda oscilamos devido à culpa. Nós ainda voltamos para trás. Temos instantes santos, onde Cristo já veio à nossa consciência, e depois retornamos. Mas isso é porque nós estamos num processo de aprendizagem. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Então, Jesus, ele trabalha com o nível do Espírito, com o nível do Espírito Santo. O ego, ele trabalha com o nível físico, com o nível comportamental, com o nível dos pensamentos cerebrais. E tanto Jesus, tanto o Espírito Santo quanto o ego trabalham dia e noite, eles não dormem. Quem dorme é só a nossa consciência de nós mesmos. Sou a tua vigilância nisso. Jesus, então, é a nossa vigilância a favor da mente certa, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Então, o ego nos confunde de tal maneira que nós nem sabemos escolher o que nos vai fazer feliz e vai nos liberar. Que nem uma criancinha que insiste em brincar com uma faca. Ela não sabe que ela vai se ferir. Nós nem sequer sabemos o quanto vamos nos ferir quando estamos vigilantes a favor do ego. Por isso que Jesus é a nossa vigilância. Eu não estou equivocado, né? Jesus diz, eu não estou nem um pouco errado por ter te escolhido. A tua mente elegerá unir-se à minha e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome e a vossa sanidade será restaurada. Jesus não tem dúvidas nenhuma disso, que nós vamos nos unir em mente ao irmão e a ele, e nisso nossa sanidade, nossa escolha pelo Espírito Santo será restaurada. Eu ressuscitei os mortos, por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Então Jesus diz, olhe para mim, eu até ressuscitei os mortos, e tu duvida que eu posso te inspirar? Tu está duvidando que eu posso estar ciente dos teus pensamentos e que eu posso te inspirar? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Então, Jesus, que tem todo o poder, que ressuscita os mortos, ele não tem dúvidas nenhuma de que nós vamos responder a favor do Espírito Santo e dele. A única questão aqui é quando, e nós não precisamos postergar essa felicidade. Então, nós estamos nessa jornada e Jesus conclama que a gente fique só o suficiente para aprender a confiar no sistema do Espírito Santo.
E isso a gente consegue através do perdão. Por isso que as coisas que nos entristecem, nos deixam ansiosos, que nos fazem mal, não precisa ser assim. Só a paz do amor precisa ser assim na nossa consciência. E isto que nós tínhamos na nossa sessão de hoje de Jesus, era dizer amém, e realmente a isso nós podemos dizer amém. Por isso que isso aqui é uma das passagens, uma das mais citadas em quem escreve o livro sobre o curso. Porque não há dúvidas que aqui Jesus deixa muito claro de como é possível o retorno à sanidade, à escolha certa, de como é possível abrir o caminho para a consciência da segunda vinda de Cristo na nossa mente. Quem quer abrir o microfone ou o chat para a gente comentar agora sobre isso? Deixa eu clicar aqui no chat e ver se tem alguma coisa. Finalmente entendi o escutas o ego. Que bom, acho que isso foi lá durante a aula. E como na feira, vejo o que tem à disposição, mas posso decidir não comprar. Exato, as coisas do ego, né? Que nem uma feira, perfeito. Tá lá no balcão, eu vi. Mas isso não significa que eu tenha que comprar. Eu posso simplesmente ir embora. Todas as coisas do ego são assim. Não é verdade que a nossa natureza nos obriga a reagir. Nós só reagimos depois que já compramos. Nós podemos treinar a nossa mente a um jeito da gente tomar a decisão antes de comprar, porque depois que comprou não tem mais jeito, aí o comportamento vai seguir. Mas há um jeito de treinar a mente a perceber que é o ego tão logo as ideias do ego surjam, e aí a gente não as aceitar. Porque depois que a gente as aceitou, aí não tem mais volta, aí a gente já deu realidade, aí não há mais o que fazer a não ser depois se perdoar retroativamente. Mas como colocado ali da Ana. E o Kendi, desde quando iniciei o estudo pelo SEM e praticar as lições diárias, sinto que a paz na mente alternado por medo inexplicáveis. Acredito que tem a ver com essa lição. Sim, os medos inconscientes também eles vêm e são necessários, sim, virem à tona para a gente ver que eles são do ego e não do Espírito Santo. Não há outro jeito, não há outra forma de desfazer. Então, não adianta nós querer pular a etapa de limpar o nosso porão inconsciente, porque isso sempre vai nos puxar para trás. Nós poderíamos levar uma vida inteira de união diretamente com Deus em estado de êxtase, mas se nós não fizermos o trabalho de desfazer a culpa que está no inconsciente, um dia isso viria à tona e nos jogaria de volta lá do estado de êxtase ou de estado de graça com Deus. Então, nós precisamos primeiro limpar o porão. O resto nos é dado por acréscimo. Não precisa nem pedir pelo estado de graça. Ele já é nosso por direito. Mas desfazer o que está obstruindo isso. E a vigilância é constante? Sim, a mente treinada, como diz a Margarete, é para isso que existem as lições, que Jesus quer que a gente de minutos em minutos, ou a cada caso específico, pelo menos, lembre-se de, por um instante, pensar quem que está no comando disso. Se dissociar, se afastar da situação e saber que o tomador de decisões não precisa escolher isso, não precisa ser assim. Pode ser diferente, posso escolher pelo Espírito Santo. É isso que Jesus aprendeu, é isso que ele fará com nós, se nós permitirmos praticar pensar com ele. Quanto mais praticarmos, melhor a gente fica nisso.
e praticar, todos nós podemos. Não é, como ele diz, não é uma questão de concentração, é uma questão de decisão, de querer fazer isso. O resto nos é dado. Alguém quer falar? Até agora eu só li aqui os... Aqui tem uma dúvida do Kendi. Há muitos medos e culpas que terei de levar para outras vidas. Não necessariamente, né, Kendi? Porque uma culpa desfeita aqui, ela tem milhares de ramificações e elas são desfeitas todas as ramificações. E nessa outra vida, será que vou levar muito tempo para encontrar o 100 de novo? Olha, mas vamos que tu não consiga fazer todas nessa vida, só pelo fato de ser um estudante de Jesus, do seu curso. Já posso garantir que Jesus dá as melhores condições para a próxima vida, sim. O que não significa que tenha que ter uma próxima vida, mas se houver, Kendi, pode ter certeza que não é nesse quesito que Jesus vai falhar conosco. Ele não falhou conosco em nos escolher para entregar o curso em nossas mãos. Ele também não vai falhar em achar uma vida na qual a gente continue, com certeza. Isso é um conforto. Eu acho, ele diz isso em algum lugar. Ou foi lá no livro da Ellen, ou no curso, mas Jesus garante isso. Pelo menos para Ellen ele garantiu. E Jesus, o que é para uma é para todos, porque Jesus reconhece que todos são um filho. Se ele garantiu para Ellen, ele garante isso para nós. Mais alguma questão? Deixa eu ver da Iracira. Isso não precisa ser assim, e é a revelação de que existe uma outra escolha além do ego, a voz silenciosa da mente, o Espírito Santo. Perfeito, Iracira, é isso mesmo. Esse não precisa ser assim, não é que tenha que mudar o ego, você pode escapar do ego. Então, por isso que não precisa ser assim. O ego diz que não precisa ser assim porque tem que mudar dentro do ego. Jesus diz que você pode escapar do próprio ego, por isso que não precisa ser assim. Perfeito. Oi, a Flora? Que eu sinto que é um trabalho muito inspirado, também pelas lições que Jesus compartilha com a gente, né? Uma mente sem treino nada pode fazer. Então, como o Kendi bem colocou, as lições, elas são, assim, um caminho muito importante para a gente ir aprendendo esse caminho do perdão e, aos poucos, ir se desidentificando com todo esse conteúdo do ego. Né? Ele realmente pega a gente pelas mãos e vai conduzindo cada um no seu tempo. E é muito lindo, porque ele traz todo esse insight no texto e traz as lições para a gente ir praticando. Né? Então, as lições realmente, junto com o livro texto, nos ajudam muito, porque de cara parece que assusta, né? Vem o ego e diz, eu não tenho condições de fazer isso, eu me sinto muito desconfortável. Vem o sentimento de culpa e de medo, né? Mas é como você está falando, né, Ingrid? A gente vai praticando e aos poucos a gente vai tendo esses vislumbres desse amor que é o que somos. E isso parece que vai ficando muito na gente, para a gente continuar tendo essa fé que vem desse amor e vislumbres que a gente vivencia do Santo Santo. E as lições, assim, elas são abençoadas, elas realmente conduzem muito a gente a viver o que o livro está dizendo. Perfeito, tu se refere às lições do texto, as lições do livro do exercício. E não só as lições, como depois na vida particular de cada um, eu tenho certeza que Jesus já deu as próprias lições dele em cima da experiência particular. Ele transcende o livro, ele entra no nosso dia a dia. São aqueles testemunhos do perdão que a gente tem. Então, nas lições, perfeito, e depois cada vez mais na nossa vida particular também, fora do tempo que a gente está no curso. Perfeito. No próprio dia a dia. Sim. Isso. Deixa eu ver aqui da Cleusa. Ing, penso que às vezes não é que escolho pelo Espírito Santo
parece que só querem seguir o que estamos estudando. Tudo bem também, como a Flora falou, cada um a seu tempo, seja gentil consigo. Se te sentes como estudante que o teu nível é de seguir por enquanto em silêncio, estudando, siga estudando, Jesus sabe o que está fazendo. Ou ele só pede que a gente não desista dele. O resto, ele nos ajuda. Margarete, gratidão a todos. Maria e Emília, essa lição me deixou emocionada. Esse capítulo. E realmente muita gente se emociona porque é lindo mesmo. Jesus tem uma forma única de se comunicar e de passar o que ele tem para nós. E aí, Iracira, é assustador perder a identidade com o ego. Nem tem, enquanto estiver com o ego e eu quiser perder a minha identidade, querer desfazer o ego e eu estando com o ego, eu estou eu mesmo me desfazendo, é suicídio. Então não se pode desfazer o ego estando dentro do ego. E estando fora do ego, o ego deixa de existir. Então essa é a solução. Sair do ego. Ninguém precisa acabar com o ego, matar o ego. E enquanto estivermos identificados com o ego, como disse, aquela parte nossa que se identifica com ele, ela sentiria como sendo assassinada por aquilo que quer acabar com o ego. Então, seria que nem acabar conosco mesmo. E isso não é um pensamento amoroso, isso são pensamentos suicidas. Deus não compactua com esse pensamento. Por isso que Deus não fez nada quando a gente decidiu pensar com o ego. Ele seria assassinar uma parte da nossa vontade. Então, nós temos que espontaneamente nos desidentificar de uma ilusão. E aí o ego deixa de existir. Isso, então, 1h06, eu acho que tá bom para hoje. Só para concluir, então, vamos fazer um minutinho de fazer aquele momento de unicidade. Eu vou encerrar, então, aqui a gravação e vou ver se posto separado, então, hoje, tá ok? Já a pedido da semana passada da nossa amiga aqui, da Maria Emília. Então, gratidão a vocês, estou encerrando aqui.